Maria Augusta de Oliveira Borges. Um nome que ecoa pela história, não por glória, mas por tragédia. Uma jovem cheia de vida, com um futuro brilhante pela frente. Mas o destino, às vezes cruel, tinha outros planos. A morte a encontrou cedo demais. Um mistério nunca resolvido. Alguns sussurravam sobre uma doença fulminante. Outros, sobre um amor proibido que terminou em desespero. A verdade se perdeu no tempo, deixando para trás uma sombra de especulação. Uma sombra que se estenderia muito além de sua curta vida. Maria Augusta se foi, mas sua história estava apenas começando. Uma história que se transformaria em lenda, sussurrada em voz baixa por gerações. Uma lenda que falava de um espírito inquieto, vagando pelo mundo dos vivos. Anos se passaram. A antiga casa de Maria Augusta, outrora palco de risos e alegrias, agora abrigava um silêncio pesado. Uma nova estrutura se erguia sobre o terreno, tijolo por tijolo, como se tentasse conter o passado. Era uma escola, um lugar de aprendizado. Mas o conhecimento que aqueles corredores guardavam ia muito além dos livros e cadernos. Os alunos, cheios de vida e energia, pareciam não notar a atmosfera carregada. Mas os professores, mais velhos, mais sábios, sentiam. Havia algo diferente naquele lugar. Uma tristeza profunda, impregnada nas paredes. A própria terra parecia guardar a memória de Maria Augusta. Uma lembrança triste, adormecida, mas pronta para despertar. Com o tempo, os sussurros começaram. Histórias estranhas, contadas pelos alunos mais velhos aos mais novos. Sombras se movendo pelos cantos dos olhos. Passos ecoando pelos corredores vazios. Vozes abafadas, chamando nomes no escuro. Eram apenas histórias, diziam os professores. Histórias para assustar os alunos, para mantê-los na linha. Mas no fundo, até eles sentiam um arrepio na espinha. Afinal, quem nunca sentiu um calafrio inexplicável em um lugar antigo? As histórias se espalhavam como um vírus, alimentando a lenda de Maria Augusta. E com cada recontar, a lenda se tornava mais forte, mais real. Então, em uma noite escura e tempestuosa, o impensável aconteceu. Um incêndio irrompeu na escola, engolfando tudo em seu caminho. As chamas dançavam com fúria, como se possuídas por uma raiva incontrolável. Ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Alguns falavam em fiação defeituosa, outros em um ato de vandalismo. Mas para aqueles que conheciam a história de Maria Augusta, a resposta era clara. O incêndio era sua fúria contida, finalmente libertada. O fogo, um reflexo de sua dor e sofrimento. A tragédia selou o destino da escola e consolidou a lenda de Maria Augusta. Section 5. O espelho, a porta de entrada. A escola foi reconstruída, mas a lenda permaneceu. E com ela, um ritual. Um ritual para invocar o espírito de Maria Augusta. Um jogo perigoso para aqueles corajosos ou tolos o suficiente para tentar. Dizia-se que, à meia-noite, em frente ao espelho do banheiro feminino, era possível chamar por ela. 3 vezes seu nome sussurrado no escuro. Uma porta se abria. Um portal entre os mundos. Mas cuidado com o que você deseja, pois você pode não gostar do que encontrar. Section 6. Vestida de branco, carregando a tristeza. E se você fosse corajoso o suficiente, se ousasse olhar no espelho após o ritual, haveria Maria Augusta. Uma figura etérea, vestida de branco, seus olhos negros como a noite, refletindo uma tristeza profunda e antiga. Alguns diziam que ela apenas observava, seu olhar penetrante atravessando a alma. Outros, que ela falava, sua voz um sussurro lamentoso, ecoando a dor de sua morte prematura. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria se ela decidisse que você viu demais. Section 7.
Histórias que perseguem. A lenda de Maria Augusta se espalhou para além dos muros da escola. Tornou-se parte do folclore brasileiro, contada e recontada em escolas de todo o país. Cada região, cada cidade, adicionando seus próprios detalhes, suas próprias nuances. Histórias de encontros com o fantasma de Maria Augusta se tornaram moeda corrente entre os estudantes. Um conto para assustar os colegas, para desafiar os limites da coragem, para dar um frio na espinha em uma noite escura. Mas, acima de tudo, a lenda de Maria Augusta era um lembrete. Um lembrete de que algumas histórias nunca morrem, mesmo quando as luzes se apagam. Section 8. O legado de Maria Augusta. Maria Augusta se foi, mas sua história vive. Uma lenda urbana, alimentada pelo medo, pela curiosidade e pela necessidade humana de acreditar no inexplicável. E com o passar dos anos, a linha entre a realidade e a ficção se torna cada vez mais tênue. Quem foi Maria Augusta? Uma vítima das circunstâncias? Um espírito vingativo? Ou apenas uma garota cuja história foi distorcida pelo tempo e pela imaginação? Talvez a resposta não importe. Talvez o verdadeiro poder de uma lenda esteja em sua capacidade de nos fazer questionar, de nos fazer pensar, de nos fazer sentir. Section 9. Uma lenda brasileira. A lenda de Maria Augusta é mais do que uma história de fantasmas. É um reflexo da cultura brasileira, com suas crenças arraigadas no sobrenatural, seu fascínio pelo macabro e sua capacidade única de transformar tragédias em folclore. É uma história que continuará a ser contada, passada de geração em geração, um lembrete constante de que, às vezes, a linha entre o mundo real e o mundo espiritual é muito tênue, e de que, às vezes, os mortos realmente não descansam em paz.